Olá, eu sou a Natália Prado e nesse vídeo eu vim te ajudar e te ensinar a estabelecer uma rotina sem enlouquecer. Mas será que isso é possível? Nós, mães com tantas responsabilidades, ter um tempo para descansar? Então vem comigo, assista esse vídeo que eu vou te ajudar a ter esse tão sonhado descanso e ter as coisas em ordem na sua casa. Com a chegada dos filhos, vários aspectos da nossa vida mudam. E um deles é a rotina. A nossa rotina já não é mais a mesma e nós sofremos algumas adaptações para poder conseguir lidar com tudo que é delegado a nós. Nós temos que dar conta de tudo, nós temos que dar conta dos compromissos dos nossos filhos, dos nossos compromissos. Nós pensamos na alimentação que tem que ser equilibrada, balanceada. Nós temos a casa para cuidar, nós temos tantas responsabilidades que se nós não pararmos de agir no impulso, de agir no automático, nós só vamos ter perda de tempo e perda de energia. Então, o que eu quero propor para você nesse vídeo é uma ajuda. Eu vou te ajudar aqui a estabelecer uma rotina de forma organizada, de forma que você vai ter o seu tempo de descanso, que você vai poder ter seu tempo de estudo, de leitura, para sua vida amorosa, para poder curtir com qualidade os seus filhos e conseguir fazer com que tudo na sua vida se encaixe. Parece um sonho, né? Eu sei. Eu demorei para poder ver que realmente consegui organizar minha vida com os 3 filhos, com o meu trabalho, com a vida do meu marido, organizar tudo isso. Mas eu só entendi isso quando eu coloquei no papel. Uma coisa que eu tinha em mente, né, quando eu recebi os meus filhos, foi que eles precisavam ter rotina. Nós, mães, entendemos que o nosso filho tem que ter a rotina do sono, do banho, das mamadas, e nós nos preparamos para isso. Mas aí a criança cresce e nós deixamos isso se perder e não fazemos uma rotina para nós, mães. E esse cansaço, ao longo do tempo, causará um dano, uma estafe mental, que nós não conseguimos, aí nós lidamos isso com muito estresse, com muito cansaço, com muito mau humor e muita frustração, porque a gente não consegue delegar funções, nós não conseguimos fazer o que nós precisamos fazer e aí tudo se perde. E aí então eu coloquei no papel as minhas funções, o que era prioridade, o que era importante, e assim eu consegui visualizar melhor e colocar minha meta que eu tinha que fazer, colocar de forma organizada a minha rotina com os meninos e sobrar um tempo de qualidade para todos nós. Uma casa com crianças exige noções de administração. Sim, nós somos as maiores administradoras do mundo, nós administramos um lar para que tudo fique equilibrado, não só a nossa vida, mas a vida de toda a nossa família. E tudo é uma correria danada, né? É vida de mercado, é vida de levar filho em médico, vacina, compromisso, tarefa de escola. E é uma correria e chega no final de semana, nós temos muitos compromissos sociais. A gente não tem um tempo de descanso, né? E muito menos para planejar a nossa próxima semana. Aí começa a nova semana, tudo se torna uma bola de neve e aí nós vemos que nós não produzimos nada, na verdade. Que vivemos só uma vida cheia de cansaço, cheia de correria, e nós não merecemos isso, né? Nós merecemos ter uma vida equilibrada, uma vida feliz e uma vida centrada. E é claro que imprevistos podem acontecer. O que eu quero te dizer é que nós podemos reduzir o risco disso e quando acontecer, nós possamos estar preparados, né? E que nada nos pegue tão de surpresa. E a rotina e a alimentação, elas estão agregadas umas às outras. É impossível estabelecer uma alimentação saudável para nós e para os nossos filhos sem o planejamento, sem ter uma rotina estabelecida. Eu falo isso porque muitas mães me falam,
Ai, Nath, como você consegue? Como você consegue fazer um pratinho lúdico? Como que você consegue fazer a alimentação dos seus filhos e fazer tudo isso, ainda mais com 3 filhos e tudo mais? Claro que eu consigo, eu me planejo. Tudo que eu vou executar durante a minha semana ou até mesmo durante o meu dia, o meu primeiro pensamento ao acordar é tudo que eu tenho que fazer, as metas que eu tenho que fazer. Muitas vezes eu tenho que acordar de madrugada para eu poder cumprir, né, com tudo que eu preciso durante o dia e que tudo dê certo. Muitas vezes me dá preguiça, realmente, eu não quero sair da cama, eu quero continuar dormindo, mas, né, ser mãe é literalmente sair da sua zona de conforto. Você vê que você precisa estar lá, que você precisa cumprir com esses compromissos, que você precisa conduzir a sua família, a sua vida da melhor forma possível. Essa é a nossa responsabilidade. A responsabilidade de uma mulher, de uma mãe, é equilibrar o seu lar, é trazer essa tranquilidade. É assim que os nossos filhos nos veem. E a rotina é a principal ferramenta para que você consiga ter sucesso na sua vida e que você consiga reduzir o cansaço também seu e consiga produzir mais. É importante a família ter uma rotina bem estruturada para que ela consiga, sem dificuldades, educar, incluir uma alimentação saudável e nas horas certas, onde ela consiga com que seu filho faça tudo o que você precisa, sem birra, sem drama, sem querer fazer as coisas no jeito dele. Porque são as crianças que têm que se adaptar à nossa rotina e não nós à rotina deles. E isso inclui vários aspectos. A criança tem que ter o horário de dormir, o horário de acordar, de fazer suas tarefas, de brincar, de estudar. Então, quando a criança entende isso e ela vê que você, como pai, como exemplo, tem que seguir o seu padrão de rotina, para que a sua vida fique calma, fique organizada, ela vai querer também conduzir isso e vai se tornar um adulto muito mais organizado. Então, não vai refletir só na sua vida hoje isso, vai refletir lá na frente, com os seus filhos. Porque nós somos os maiores educadores e exemplos. E o legal é pôr no papel tudo isso, onde você e a criança consigam visualizar. Aqui em casa, eu faço muito. Eu aprendi a colocar minha rotina no papel e eu vi que isso não estava sendo só bom para mim, mas era bom para as crianças. Muitas vezes eu cheguei em casa com as crianças da escola e elas não queriam fazer a tarefa, a lição de casa no horário que eu tinha estabelecido para elas. E o que eu fiz? Eu fiz uma rotina para eles fizeram junto comigo, aliás. Nós escrevemos horário de acordar, tal horário, café da manhã, escola, chegar a almoçar, aí eu já coloquei a tarefa para ser feita naquele horário. E tudo que ele tinha que fazer, o tempo dele de brincar, o tempo da leitura, o tempo do jantar, do banho, o tempo de dormir e por aí vai. E eu percebi que quando eu coloquei no papel e coloquei as crianças participarem desse processo de escrever a rotina delas, elas já estavam na cabecinha, já visualizando isso e aceitando essas condições. E uma coisa que motiva muito uma criança é você estabelecer metas para elas, para que elas possam cumprir. E aí você não precisa mais cobrar e você não precisa prometer presentes para elas, porque você vai entender que o principal você está passando é dando a responsabilidade para o seu filho, tornando ele independente, tornando ele autônomo, responsáveis pelos seus atos. E isso é engrandecedor, né? Você imagina a criança ter autonomia de tomar decisões, de ter uma vida organizada. Assim vai reduzir as birras, vai reduzir o seu estresse, as suas frustrações. Então, em casa, os meninos chegam da escola,
já dou uma estrelinha, ou mesmo ponho eles dar um ok lá no papel. Ó, já cheguei da escola, almocei, risquei. Agora ele já sabe que ele tem que fazer a lição de casa. Aí assim que ele faz, ele já risca. Porque antes era uma tortura, eles queriam chegar da escola e brincar. E eles nunca queriam parar para sentar e fazer, por exemplo, a lição de casa. E eles deixavam para fazer isso no final do dia, onde já estavam cansados, com sono, não rendia, brigava, chorava. Aí eu falei, não, chega, nós não vamos conseguir continuar com muito tempo com isso, né, com essa rotina. Então a minha dica é que você coloque tudo no papel, não só a sua rotina, mas a rotina dos seus filhos, e dê essa autonomia para eles, essa responsabilidade de cumprir as metas que você designou para eles. Você vai criar homens, mulheres, adultos organizados, não só com a rotina em si, mas saber que tudo tem um tempo para acontecer. E também isso vai reduzir muito a ansiedade do seu filho, vai reduzir de uma maneira gritante, porque ele sabe que tem que passar por todo o processo, tem que esperar todo o tempo para que chegue, por exemplo, o horário de brincar. Ele mesmo vai ter noção de tempo. Vai dar uma ótima noção de tempo para o seu filho, quando você coloca todas as atividades e funções que ele tem que cumprir. E uma dica que eu dou, muito importante, que deu certo para mim e eu quero que dê certo para você, é você criar um quadro de compromissos para sua criança. Compromissos e obrigações. O ideal é que vocês façam esse quadro juntos, onde você escreve e mostra para a criança que ela vai ter agora o horário para acordar, horário para dormir, horário para tomar banho, horário para jantar, para fazer as lições de casa, de brincar, e que tudo tem um tempo determinado e que ele tem que cumprir com esse tempo. Nisso você está ensinando a sua criança se autorresponsabilizar, a ter uma autonomia e poder decidir. Também porque ela está lá junto com você fazendo isso e não você não está impondo nada. Porque tem crianças que têm temperamentos mais dominantes, que não aceitam muito bem quando a gente impõe algo para elas. E você envolver elas nesse processo da produção do quadrinho de comportamentos e obrigações, você está respeitando a opinião dela e você está mostrando que ela precisa cumprir com essas funções. Então isso deu muito certo aqui em casa. Por exemplo, o Bernardo chegava da escola, ele não queria fazer tarefa no horário que eu determinei para ele. E aí ele queria brincar, fazer outras atividades. E aí no final do dia ele tinha que cumprir com aquela tarefa. Ele já estava cansado, ele já estava sem energia. E aí era um sofrimento para mim e para ele, porque imagina, fazer uma tarefa sozinho com sono, cansado, e eu ter que fazer com que ele cumprisse aquela obrigação. Isso era horrível para nós. E quando eu fiz essa atividade de fazermos juntos e colei isso num lugar, ele chega da escola, ele já sabe que ele tem que almoçar, ele mesmo vai lá, dá um visto, um ok, que ele realizou já aquela função. Aí que ele tem o horário da tarefa, da lição de casa, né? Ele vai lá, já tica. Então, eu não preciso mais falar nada para ele. Ele já chega, ele já sabe que tem que guardar a mochila, que ele tem que lavar a mão, ou tomar um banho, almoçar, preparar o lugar da tarefa dele. E aí sim, ele senta com calma, faz a tarefa e depois tem os horários de brincar, de comer, de tomar banho e por aí vai. Outra dica que eu dou para você é estabeleça o horário. A criança, ela precisa do horário certo para dormir. Ela precisa dormir com qualidade e ela precisa dormir um pouco mais cedo. Ela não pode, nesse momento, dormir no horário que nós, adultos, conseguimos dormir. Ela não consegue lidar depois com essas obrigações do outro dia cansadas, limitadas, né? Ela não vai produzir. Então, em casa, eu mudei totalmente esse ano. Eu estabeleci uma rotina totalmente diferente para nós. E foi muito difícil. No começo, eu levei umas 2 semanas para que tudo se encaixasse, entrasse no eixo e que a gente se adaptasse a essa nova rotina. Eu mudei as crianças de horário de escola. Deixei estudando no período da manhã. Por quê? No período da manhã, por mais que parecesse curto o tempo de escola, que passasse mais rápido, mas era o horário que eu produzia melhor. Eu estava mais disposta, eu tinha mais energia, eu conseguia estudar, eu conseguia trabalhar melhor.
Então foi pensando nisso, no meu rendimento, no que seria melhor para mim, que eu encaixei as crianças nessa rotina. E eles também já acordavam muito cedo. Eu achei que fosse melhor e realmente está sendo muito melhor para nós dessa maneira. Então eles acordam cedo, vão para a escola, almoçam, aí à tarde eu tiro o tempo com eles, né? Porque eu já trabalhei de manhã, já fiz todas as minhas funções. Tiro o tempo para eles, faço todas as atividades, os compromissos deles, os médicos, os meus compromissos com eles, como natação, equitação, enfim, os outros compromissos deles. Eu consigo cumprir com isso. E aí no final do dia, por volta de umas 18 horas, eu já vou reduzindo o ritmo em casa, para eles entenderem que eles têm que reduzir, que já estão cansados também, que no outro dia espera por eles, né? Por volta de umas 18h30, eu já começo a preparar o jantar deles. Aí a gente toma um banho bem gostoso, bem relaxante. Dou o jantar, escovo os dentes. E isso tudo sem TV ligada, sem tecnologia que disperse a atenção ou que deixe eles mais enérgicos. Então eu tento reduzir tudo a isso, até o som, o barulho. Eu tento deixar tudo num clima mais propício ao sono. Aí normalmente eu faço uma leitura com eles e assim conto uma história e vou conversando e vou deixando eles adormecerem sozinhos. Eles dormem super cedo e agora eu consigo com que eles durmam cedo e sobra mais tempo para mim, para eu descansar, para eu ler, para eu assistir uma série que eu tenho vontade. Sobra mais tempo para mim, para o meu marido. E isso melhorou muito a nossa vida, melhorou muito a nossa qualidade de vida. E daí eles dormem por volta de umas 7h30 até as 6h30 do outro dia. E muitas vezes eles me acordam: mamãe, está na hora de ir para a escola. Então aí eu vi que realmente eles estavam descansados, que estava dando tudo certo, porque não tinha mais mau humor, não tinha mais luta dentro de casa de manhã. Então, reveja a sua rotina, veja se realmente você tá gastando energia desnecessária, se você consegue administrar isso de uma forma que seja melhor para você principalmente, mãe. Porque a criança, ela é adaptável, ela vai se adaptar à sua rotina. O importante é ser uma rotina que seja boa para você principalmente. Que a criança, ela vai se adaptar. Não tenha dúvidas, não pense que o seu filho vai sofrer, mas ele não vai. Pode dar trabalho nos primeiros dias, mas depois ele se adapta muito bem. Sem rotina, a criança ela cresce sem organização e isso acarreta danos irreparáveis quando adultos. Um outro ponto é as atividades boas, mas as imprescindíveis. O que eu falo é assim, os momentos que te dão prazer, como você sair com uma amiga no happy hour, ir a um cinema. Essas atividades, elas te trazem prazer, tranquilidade no momento, mas elas só devem ser feitas quando você já tiver concluído as suas prioridades, né? E quando você estabelece isso, você consegue ter as suas prioridades bem feitas, organizadas, seu momento de estudo, para depois ter o seu momento de prazer. Aí tem as delegáveis, tudo que você pode delegar de função. Né? Por exemplo, pedir para o seu marido fazer o mercado, pedir para que a sua mãe te ajude em alguma outra função, como levar o seu filho na natação, alguém que possa te ajudar, ou que a sua funcionária fique em casa com as crianças por alguns minutos para que você faça algo para você, que você pode delegar funções, né? Para que tudo não fique só sobre suas costas. E as elimináveis. Pense assim, tudo que pode ser tempo perdido para você. Tenta pegar tudo que é perdido, que não tem benefício nenhum para você. Tenta trazer sempre para o lado positivo. O que eu faço muito, principalmente quando eu estou no congestionamento, estou no trânsito, que eu fico lá horas parada, ou até mesmo esperando uma consulta médica, algo desse tipo que não vai te trazer benefício nenhum. O que eu faço no carro, por exemplo, quando estou dirigindo, eu coloco algum audiobook, algum áudio de YouTube, algum podcast e fico ouvindo algo que vai me acrescentar, para transformar esse momento negativo numa coisa que vai me trazer benefício.
Quando tá em médico, né, esperando, às vezes eu mesma escrevo o que eu tenho que fazer na função no dia, algum texto que eu tenho que editar, algum livro que eu quero ler. Então, do eliminável, você consegue transformar para uma coisa positiva e que vai te trazer um benefício. Uma outra coisa que me ajuda muito em casa, que pode ser uma dica para você também, é sempre deixar a mochila do seu filho pronta, do seu bebê. Eu sempre deixo uma mochila com os pijamas, com perfume, com repelente, com fralda, com chinelo, que aí sempre que eu preciso de água ela já está lá pronta, eu só coloco alguma outra coisinha e posso fazer o que eu preciso. Então sempre é bom deixar uma mochilinha pronta, com coisas que você não pode esquecer de jeito nenhum. Outra coisa que me ajuda é fazer um menu, um cardápio semanal, porque daí eu não fico perdendo tanto tempo assim, nossa, eu preciso fazer uma salada de agrião e eu não tenho agrião em casa, ou então não é dia de feirinha para eu comprar o agrião, por exemplo. Tenha em mente a rotina semanal do seu cardápio, do que você quer variar, o que você quer fazer, ou até mesmo para deixar para sua funcionária, para que você não perca depois tempo excessivo gastando a sua energia ao pensar do que você vai fazer de última hora. E envolva seus filhos nas atividades domésticas. Como se diz minha mãe, serviço de criança é pouco, mas quem perde é louco. É verdade. Por mais que seja pequeno, né, o que eles podem fazer por nós, por mais que eles não consigam fazer muito bem feito, mas é melhor que faça. Feito é melhor que perfeito. Quando você ensina seus filhos a fazer algo, a arrumar uma cama, a juntar um calçado, a guardar um brinquedo, você está ajudando ele a ser um adulto melhor, mesmo que tenha funcionário em casa. Mostre que isso tem valor, que o trabalho dela também tem que ser valorizado. Em casa eu faço muito isso. Então, a minha função é cuidar deles, é trabalhar, é fazer tal coisa. A função deles é juntar os brinquedos, cumprir as tarefas deles de casa. Às vezes eu deixo arrumar a cama, deixo lavar uma louça, eles participam de processos na cozinha comigo, para que eles consigam ver que tudo isso, ter uma rotina, é difícil para a mamãe, é difícil para a funcionária que está lá limpando a casa, né, que a gente tem que ter a consciência, tem que passar esses valores para a criança. A criança não pode só, porque tem a funcionária em casa que tem que deixar para ela fazer a função. Não, tá errado isso. Sua criança ela tem que ter empatia, ela tem que olhar, que ver e dar um valor merecido para essa pessoa. Né? Não só para a funcionária, mas para a mamãe. Poxa, é difícil a mamãe, ela tem que pegar o tempo que ela poderia estar fazendo o seu trabalho e sem a sua ajuda ela poderia estar brincando com você. Então traz isso para sua criança, traz ela para próximo dessa realidade. Você não está fazendo mal nenhum, muito pelo contrário, você está ajudando ela a crescer saudável. E o ponto mais importante desse vídeo inteiro é o que eu vou falar agora para você. Você não precisa ser uma super mãe, até porque isso é fantasia, isso não existe. Isso só vai te trazer transtorno, só vai te gerar cansaço, irritação e você não vai ter reconhecimento por nada disso. Então pare de carregar o mundo nas suas costas. Pare de ser só você para cumprir essas funções. Delegue funções. Peça ajuda para o seu marido, peça ajuda para quem for, para sua mãe, para alguém, para sua tia, para quem puder te ajudar, para você ter esse apoio para um dia que você esteja realmente muito cansada, que precisa realmente dormir ou fazer qualquer outra coisa. Crie esse hábito de você se ajudar. Isso vai ser bom, você vai ver como isso vai fazer você renovar suas energias. Não estou dizendo para você terceirizar os seus filhos ou dar funções que não são daquelas pessoas, mas uma vez na vida não faz mal. Você precisa se recompor, você precisa estar bem para que você possa dar o seu melhor sempre, como profissional, como mulher, como esposa, como mãe, como amiga. E essa é a minha super dica para você. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me acompanhe nas minhas redes sociais, que eu estou diariamente lá
postando dicas, postando novidades, mostrando o meu dia a dia para você. E se inscreva aqui no meu canal do YouTube. Ficarei muito feliz em tê-la no meu próximo vídeo. Então até a próxima, um beijo, até mais.